Olá pessoal, tudo bem? Valber Siqueira na área, queira ou não queira, e mais um vídeo aqui para vocês. Um vídeo rápido, com algumas dicas para quem for fazer agora o concurso do DEPEN. Se você perceber lá em Direito Administrativo, você que está estudando, sabe que cai dentre alguns dispositivos normativos o Decreto 6170 de 2007, que trata sobre a celebração aí dos convênios, contratos e outros instrumentos. Então, eu separei só algumas dicas para vocês aqui, para, claro, ajudá-los. A recomendação não é outra, Vocês devem baixar num site oficial o decreto, tá? Claro, atualizado, esperando que efetivamente você não venha cair em nenhuma armadilha. Em que eu digo isso? Se você tiver com material desatualizado, claro que não vai conseguir acertar a questão. Bom, esse decreto, vou só seguir o roteiro que nós temos aqui. Esse decreto 6170, ele é de 2007, e o que é que ele trata? Ele regulamenta os convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada. Então, são 3 instrumentos diferentes, tá? Repetindo, convênios, contratos de repasse e termos de execução descentralizada. No que diz respeito ao convênio, convém também vocês darem uma lidinha no 116, lá da Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações e Contratos, certo? Bom, então o foco é este. Aliás, esse decreto 6170 de 2007, ele está conectado, ele está umbilicalmente ligado a uma portaria, gente, que também está no programa de vocês, a Portaria Interministerial 424 de 2016, Esse mais recente, que fala de transferências de recursos da União mediante convênios e contratos de repasse. Bom, nosso foco aqui é apenas no que diz respeito aí ao decreto, Bom, o que mais nós temos aqui? Vamos lá. Primeiro ponto aí, primeira dica, olha aí. A celebração de contratos pode ser realizada com entidades privadas sem fins lucrativos, que tenham como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público. Será que isso é possível? Então, esse primeiro questionamento vocês encontram no artigo 2º, inciso 2º. Esse artigo 2º é de muita importância, porque ele fala das vedações, das proibições. E lá você vai encontrar que a resposta é não. Não é permitida a celebração de contratos, com entidades privadas, aí no caso é a União, Esse decreto é um decreto federal, com as entidades privadas sem fins lucrativos, que tenha como dirigente agente político de poder ou do Ministério Público. Então é proibido. No segundo ponto, olha aí, pergunta: qual o instrumento administrativo de interesse recíproco por meio do qual a transferência dos recursos financeiros se processa por intermédio de instituição ou agente financeiro público federal, que atua como mandatário da União? Essa resposta você já encontra de cara no artigo 1º, que ele é muito importante. Agora, mais especificamente, artigo 1º, parágrafo 1º, inciso 2º. E a resposta desse instrumento aqui é o contrato de repasse. Contrato de repasse é a resposta. Tá bom? Vamos então, terceiro questionamento. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse
com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido durante os últimos 5 anos atividades referentes à matéria objeto do convênio ou repasse. Isso aqui é um questionamento que pode vir na sua prova. Ou seja, mais um questionamento que fala sobre uma vedação. As vedações sempre são importantes. E aí? Pode a União transferir recursos mediante convênio ou contrato de repasse com uma entidade privada sem fins lucrativos que não comprove ter se desenvolvido durante os últimos 5 anos atividades referentes à matéria objeto do instrumento? Não pode, tá? É vedada sim. Então ela é. Agora veja bem, é vedada, a resposta aqui seria correta, mas há um item, tá? O item seria, a resposta seria correta aparentemente, espera aí, mas tem um item desta afirmação que está errada. Este decreto, no artigo 2º, inciso 4º, não fala dos últimos 5 anos, e sim dos últimos 3 anos, olha aí. Então, tá bom? Tá perguntando, como a pergunta é uma transcrição literal do que está no decreto, então vamos lá. Realmente, é vedada aqui a transferência, é um tipo de vedação, só que, tá? Não é nos últimos 5 anos. A lei fala nos últimos 3 anos. Então, na verdade, a resposta está errada. Então, vou falar agora a afirmação sendo correta, certo? Como está no decreto. É vedada a celebração de convênios e contratos de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos que não comprovem ter desenvolvido durante os últimos 3 anos atividades referentes à matéria do objeto do convênio ou repasse. Tá? Aí sim. Colocando aqui, ao invés de 5, 3, aí ficaria correto. Mas do jeito que está aqui, essa afirmativa está errada, tá? Você encontra isso aonde? Artigo 2º, inciso 4º. Vamos para mais outro. 4º ponto. A celebração de convênio ou contrato de repasse com entidades privadas sem fins lucrativos será precedida de qual mecanismo? Aí, precedida. Então, antes da celebração do convênio ou contrato de repasse, tem que acontecer algo, né, prévio. E aqui a resposta é o artigo 4º, é o chamamento público, que visa a seleção de projetos ou entidades que tornem, né, o objeto mais eficaz para a administração pública. Então, a resposta desse mecanismo aqui, que antecede a celebração do convênio ou contrato de repasse, chama-se chamamento público. Dá uma olhada lá no artigo 4º. Vamos para o 5º. Como as transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios serão feitas? Então, como essas transferências financeiras para órgãos públicos e entidades públicas e privadas decorrentes da celebração de convênios, elas serão feitas? Está lá no artigo 10, no próprio caput você encontra a resposta. Por intermédio de uma instituição financeira oficial federal ou estadual, no caso aqui dos convênios, né? E no caso dos contratos de repasse, exclusivamente por instituição financeira federal. Aí uma questão, chance disso cair na sua prova é grande. Então, como é feito o repasse no que diz respeito aí a convênios? Posso até colocar na pergunta convênio ou contrato de repasse, né? Artigo 10, o caput. Então, no caso dos convênios, pode ser feito através de instituição financeira oficial, desde que ela seja federal ou estadual, convênios, e no caso de contratos de repasse, este somente por instituição financeira federal. Então, é feito de uma forma, aqui no caso, né,
tem mais opções, digamos assim, no caso dos convênios, e é mais restritiva no caso dos contratos de repasse, onde exclusivamente só pode ser feito por instituição financeira federal. Então, artigo 10, caput, importante para vocês. Vamos para mais uma afirmação, vamos ver se é certo ou errado. Com os recursos decorrentes do convênio com a União, as entidades privadas deverão realizar, no mínimo, uma cotação prévia de mercado, quando for adquirir bens ou contratar serviços. Está certa. Dá uma olhada aí no artigo 11, tá? Então, essas entidades privadas também não podem comprar, baseado, né, no recurso que recebe, recurso público, também não pode comprar do valor que ela quer, de forma superfaturada, né? Até porque não esqueça que haverá fiscalização aqui do nosso Tribunal de Contas da União, certo? Ela tem que fazer uma cotação prévia de mercado, aquela história de no mínimo aí três pesquisas de preço, né, para escolher a mediana, digamos assim. Então, no caso, artigo 11, olha aí, importante para você. Sétima e a penúltima dica minha aqui. Como serão aplicados os recursos dos convênios enquanto não utilizados? Aí você sai aqui do decreto, dá lá parágrafo 4º do artigo 116 da nossa lei 8666, que diz o seguinte, olha só, vou ler aqui. Os saldos dos convênios, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundos de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês. Então, isso aí tem no parágrafo 4º do artigo 116 da 8666, que, aliás, você que vai fazer a prova do DEPEN vai precisar dar uma lida nisso, tá? O último ponto, olha aí, no que diz respeito à prestação de contas pelo concedente aí é quem está recebendo o recurso, né? Resultará em aprovação com ressalvas quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal que não resulte dano errado. Está correto. Você encontra isso aonde, pessoal? Lá no artigo 10, parágrafo 10, inciso 2º. Tem aquela história, né, da prestação de contas, ou é aprovada, ou é desaprovada, ou aprovada com ressalva nessas condições que nós colocamos aqui. Beleza? Então, esse decreto, ele é muito importante para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Opa, vamos lá, para a gente fechar aqui. Deixa eu ver aqui. Basicamente, tá, isso que eu li para vocês agora, tá? Todos esses questionamentos, todos já caíram em prova. Na EBSER, analista administrativo, CAPES, analista. Então, é isso aí. Espero que ajude vocês, tá? E não esqueça de se inscrever no canal, acompanhe aí esse projeto também das gravações dos exercícios CESP e SEBRASP, e também quero convidá-los para o Facebook, Valber Siqueira Vieira, e para o nosso Instagram, @profvalber, Valber com W, onde vocês têm acesso também a todos os esquemas das aulas que gravo. Um abraço, pessoal, e até o próximo encontro.